É isso aí, gente. Estamos de volta, né? Bem rapidinho, para a gente não perder muito tempo, porque é o final do programa já. Já chegamos ao nosso último bloco. Passou voando, né? É o seguinte, quando o pastor Tiago toma ali uma água, que ele chegou esbaforido, a gente vai dando uma passada aqui novamente no nosso netdiario.com.br. É o nosso portal de notícias. Eu quero chamar a sua atenção. Todas as nossas notícias em destaque aqui hoje estão aí já, ó. Começa o pagamento daquela fortuna, lembra do FGTS? R$500, está aí, ó, sendo pago já. Pedágios terão opção de pagamento em cartão de crédito. A questão dos Correios sem adesão aqui em Teresópolis, né, da greve, várias ações. A Prefeitura alertando com relação... Essa matéria é muito séria, tá, gente? Tem uma galera aí se dizendo agente de saúde e tentando entrar na casa das pessoas. Ó, estão chegando de jalequinho e tal. Não cai nessa, tá? Você conhece os agentes de saúde do município. Então, não entra nessa, não. Então, né, já sabe, dá uma passadinha lá e um beijo especial também para os meus amigos do facebook.com/Diário de Teresópolis. Com licença, os senhores, posso atrapalhar a conversa? Até aqui, assim, tá podendo respirar? Ô, meu irmão. Rapaz, eu vi... O cara subiu as escadas aqui do estúdio. Voado, meu irmão. 1 minuto correndo. Rapaz, 4 piquei ali, ó. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, minha gente. Não precisava. Não dava? Não dava tempo. Por isso que a cara fica torta mesmo. Ô, Cleber, semana passada, você não estava aqui, eu tive que dar uma provocada no pastor Tiago. Foi uma provocada. Porque tu sempre dá aquelas alfinetadas, traz umas perguntas cabeludas. Os caras são brabos com os credos. Eu perguntei a ele, preste atenção, se ele conhecia ou já tinha negado a fé dele em algum momento. Ó. Rapaz, e deu pano pra manga. Foi. Inclusive, Mas aí contou uma história bonita. Contou uma história bonita aí. Quebrou na emenda. O pessoal do lado do YouTube que está comentando lá as nossas participações, continua comentando, gente. A gente gosta mesmo. A gente adora, né? A gente adora, né? Já viu como é que o cara tá, cara? Tu viu? O cara tá reluzindo. Aqui. O sapato, gente, não dá pra ver o sapato do cara, não. A calça que tá rasgada. Rapaz do céu. Mas hoje você tá aqui... Tá ruim, irmão. A calça rasgada, tadinho. O problema é contigo. O sarapatel é contigo. Porque, bom, se a gente vai começar por aí, né? É impossível. Não existe quem não tenha negado. Ih, rapaz, vai falar da negação. Não, claro. Tá bom. É a negação. Escuta. Niilismo, vamos falar. Não, pode ir. E aí, mas e aí? Né? Porque eu estava aqui discutindo, já fazendo uma fofoca do bloco anterior, né? Que nós estamos falando sobre o Estado que é laico e a soberania, né, da fé das religiões, e por isso essa questão dos impostos que não podem ser cobrados das igrejas. E é interessante que, até então, você escuta isso, e aonde existe um poder falando tanto sobre a fé, falando tanto sobre a importância de Deus, e que, no fundo, você vê que é uma grande manobra, está pilotando e isso não está rolando. Né? Sim, então, a negação, por um lado, ela é intrínseca a nós. É muito difícil, porque para que eu me arrenda realmente a Deus, eu tenho, cara, que entrar em contato com um trem meu, que é meio complicado. Então, você chega a um ponto que você nega. E é mais fácil, claro, você ser travestido, né, de alguma coisa, a você ser realmente aquilo que você diz. Tem uma grande diferença do que eu sou e como eu sou. O que eu sou está sendo editado. Agora, como eu sou, é como eu me construo. A representação. Né? Isso aí. Então, eu não posso pegar aqueles que seguiram o que devem ser para poder ganhar dinheiro, para ter fama, que é movido só à vaidade, e, em contrapartida, tem um lado que trabalhou muito para ser como são. Né? Sim. Então, isso daí é uma questão que a gente pouco fala sobre isso, e eu acho importante se falar. Né? Nós perdemos o hábito do pensar. Dizem, eu não sei se você vai concordar comigo, por favor, que para ter fé a gente não pode pensar. Eu não concordo. Eu acredito que para que essa fé ela interaja comigo, cara, eu tenho que buscar
explicações. Sim. Eu tenho que ter conceitos. Né? E outra, eu estou negando. Porque se eu não posso pensar, eu não posso ser inteligente para ter fé, então que pomba de fé é essa? E vou te falar uma coisa, assim, a dimensão fé, ela é muito mais crítica, cheia de crise, lógico, do que o camarada diz que não tem fé, dizer não tem fé. Por exemplo, Primo Levi, que é um dos sobreviventes lá do Holocausto, ele certa vez chegou para o rabino dele e disse assim, como falar de Deus depois de 6 milhões de judeus mortos no Holocausto? Até porque o judeu, o povo de Deus, como é que funciona essa questão dessa vertente da teodiceia, o envolvimento de Deus com o sofrimento humano, Deus existe, Deus não existe. E aí ele pergunta para o rabino dele assim, como falar de Deus? E aí ele diz, não, o rabino responde, como não falar de Deus depois de 6 milhões de judeus mortos? Porque, pelo seguinte, a figura divina é uma figura, claro, acho que a maior simbologia a respeito do divino é o Todo-Poderoso. Só que esse Todo-Poderoso, quando ele insere um ser, cria um ser diferente dele, ele cria um ser para conviver com esse ser sem ser ditador. Porque quando Deus cria alguma coisa, ele não cria porque ele diz, em quem eu vou mandar? Poxa, eu estou sozinho aqui no céu, é tão chato ficar sozinho no céu, deixa eu fazer alguma coisa para mandar em alguém. Não é uma relação, não é a solidão do uno. Deus não está vivendo no céu na solidão do uno, mas na comunhão de três, porque a gente crê em Pai, Filho e Espírito Santo. E é uma trindade que ela se entrelaça. É legal, minha gente, a teologia ortodoxa vai chamar isso de pericorese. É uma palavra meio estranha, né? Mas pericorese significa a dança que acontece entre os seres. Então, trindade para a teologia ortodoxa, e eu acho que aí poderia até a teologia ocidental absorver a mesma proposta, é a ideia de uma dança de três. É uma dança onde eu me lembro, aí confessar pecados aqui, eu me lembro que quando a minha esposa disse assim para mim, vamos aprender alguma coisa juntos? Eu disse, vamos, beleza, vamos aprender o quê? Língua junto, vamos aprender algum curso junto, senão vamos aprender dança junto, dança de salão. Ah, meu irmão, dançar não é a minha praia. Aí eu fui com ela, lógico, minha mulher me chamou, eu fui. Aí eu fui lá fazer dança de salão com ela. Aí começamos, pé para cá, pé para lá. Meu irmão, mas o que eu pisava no pé dela, encostava nos caras que estavam saindo do outro lado, era um absurdo. Então, assim, essa dança não era uma dança funcional, harmônica, orquestrada. Agora, quando você fala da dança da Trindade, é uma dança harmônica, orquestrada, sinfônica, funciona, ela está ali. Por isso que, Kleber, quando você chega para Jesus, e Jesus diz assim, Pai, passa de mim esse cálice, mas não se faça conforme a minha vontade, mas segundo a tua, ali não existe um ar pesaroso, assim, do tipo, caramba, se eu pudesse, eu ia capinar e ir embora, porque ele poderia capinar e ir embora, mas ele não fez, porque há um entrelaçamento, a Trindade faz tudo harmonicamente. Mas então, te provocando, sem dúvida nenhuma, o papo é bom, né? Já que você fala sobre essa Trindade, que então é harmônica, que ela é redonda, me diz uma coisa, será que não é o momento da gente começar a tentar fazer essa dança realmente sem compasso e realmente se atropelando? Porque se eu hoje penso sobre as desconstruções que existem, hoje a falta de fé ela é enorme. Se você tem hoje Deus que está fora da moda, o diabo pegou o rabo e foi embora também, porque ele também está fora de moda. Escuta, será que não é o momento da gente começar a rever essa Trindade e a gente, ao invés de ser tão orquestrada, ter uma outra forma, ter um outro método do qual as pessoas possam se reapropriar da fé delas? Então, o problema, eu acho, da fé, vamos ver se eu estou entendendo o que você está falando. O problema da fé são os representantes da fé. Os representantes da fé não têm pericorese. Sim. Eles não dançam conforme a música da Trindade, conforme a música. Eu tenho que falar que eu lembrei essa. Escuta, Anderson. Pericorese, eu fiz lá atrás um curso de teologia. E aí eu estava negligentemente conversando com um colega do lado e falaram esta palavra. Eu virei para o colega e disse assim, mas que remédio a gente cura? Pericorese não parece coisa de alguma doença. Não, a primeira vez que eu escutei... Parece uma incontinência urinária. Não,
Não, e o seminarista que estava dando aula, ele vinha falando e eu aqui cochichando com o outro, como a gente estava fazendo aqui. Como não presta mesmo, Não, né? Do jeito que aquela coisa. Aquela coisa Aí, imprestável, não, normal. Não, e é verdade mesmo, eu quando estou em aula, eu só escuto o que me interessa. Você está falando besteira, aí eu converso com os outros, leio, pego. Não, aí o cara lá falou de pericorese, etc e tal, e estava discutindo com um dos alunos. E eu, claro, tonto, né, que não estava prestando atenção numa coisa tão Foi importante, se envolvendo eu na discussão. pergunto, e cura com que remédio? O colega do lado, e o seminarista escutou, Ai, né, meu e ele me Deus. chamou e disse assim, Kleber, vamos voltar à aula. Ou seja, tu prestou atenção em nada, eu né? acho que você não percebeu nada do que está acontecendo aqui hoje, né? Então, Até porque pericorese não cura com remédio. Não cura com remédio. não é bem Mas então, isso aí. pericorese não se cura porque pericorese é saúde, é Ao vitalidade, é contrário, experiência. pois é, você vê. Então, a ideia dessa experiência pericorese, ou da pericorese divina, de você se envolver na dança, cara, é isso que Deus faz quando fala, vamos lá, conversa comigo. Quando Jó vai falando uma pancada de coisas assim, poxa, mas eu estou sofrendo isso, estou sofrendo aquilo. Aí Deus chama e diz assim, vem cá, vamos conversar, a partir do Jó 38, vamos cá conversar. Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Onde é que você estava quando eu fiz a ursa maior? Então, esse diálogo não é dialética, porque dialética requer a ideia de embate, combativa, é dialógico, é a complementação, é ouvir, é tentar entender o outro, é compreender o outro. Então, quando você vive essa experiência de fé, que é uma fé que sai de uma dimensão institucional e vai para uma dimensão vital, de vitalidade, fé e espiritualidade e santidade como uma experiência que é uma experiência cotidiana. Quer ver um exemplo? Esses tempos lá perto da igreja tem uma senhora que ela pega todos os cachorrinhos. Meu Deus do céu, eu fui visitar a senhora, são trocentos cachorrinhos vindo atrás de você, junto. Mas ela pega tudo quanto é cachorrinho que está na rua. E aí ela pega, trata o cachorrinho, trata da filha do cachorrinho e não devolve ele para a rua. Continua com ele dentro de casa, ela tem um quintal imenso e trata do cachorrinho. Isso é uma experiência de santidade. Santidade é a expressão do cuidado. Santidade é a expressão da vitalidade, da experiência humana humanizadora, que não é uma experiência humana que é dedicada apenas porque eu levo o substantivo humano, mas é humano porque humaniza, porque santifica a experiência. Não, eu entendo o que você está dizendo, mas o que ainda eu tento entender é a linguagem, a abordagem, como ela poderia ser para que as pessoas ouvissem, escutassem, e interiorizassem isso melhor. Né? Porque, é claro, com o passar dos anos, né, as coisas mudaram. E, claro, que hoje até mesmo a forma de eu entender um Deus, ele não pode ser como vem sendo dito. Né? Ele tem que ter uma nova linguagem. O próprio Lúcifer, né, ele volta a uma origem de luz para que eu compreenda ele melhor. Né? Porque essa coisa ruim e ruim só não é bem assim. Era um bem que se tornou mal. Sim, tá? sim. E a história conta algumas coisas, por exemplo, uma coisa que me impressionou, só para te dar como exemplo. Quando houve as Olimpíadas na Grécia, teve Eros, né, que é o anjinho cheio de asinhas, que passa por todo o estádio, representando essa questão do amor e tudo mais. Aquilo me chocou, porque aquilo é renascimento. Porque, na verdade, esse anjinho de peninha com flechinha, isso é invenção lá no Renascimento. E quando, na verdade, a figura de Eros é uma figura muito tosca, muito horrenda, porque ele tem como aparência a mãe, que é miséria, e toda a esperteza de seu pai, né, que era justamente esperto. Né? E a grande questão é que a gente meio que se perdeu, tá, até desses formatos para que a gente se entenda um pouco mais. Né? Eu, quando penso que o amor ele traz a miséria, né, eu busco Deus para acalmar esta miséria, porque é miserável, nós somos miseráveis. O intervalo entre nascer e morrer é uma coisa muito complicada, porque a gente precisa, é um mosaico, e a gente precisa de uma série de coisas. Inclusive, no outro bloco, nós estamos falando sobre essa questão do amor, o medo que as pessoas têm do amor. Isso é negação. Porque se eu tenho medo de alguma coisa, porque eu posso perder, pode me fazer mal, enfim. Tá? Isso remete muito à questão na fé, porque esse Deus, de qualquer maneira,
no inconsciente coletivo, ele pune. Tá? É muito comum você escutar, mas isso assim, abertamente, Sim, sim. por exemplo, numa catástrofe. Isso é castigo de Deus? Exatamente. Não sei o que é Exatamente. castigo de Deus. Exatamente. Então, é que eu pergunto, vocês, né, eu considero as pessoas importantes dentro desse sistema, que é o aproximar, né, nos aproximar de Deus, como é que isso pode ser feito? Que linguagem é usada? Então, quando eu falo da Trindade, que ela talvez não seja tão mais redonda na sua explicação, ela tem que ter outros componentes, talvez para que os outros ouçam, porque senão é uma coisa repetitiva. Uhum. É uma coisa da qual eu não levo em consideração. Mas então, entendendo isso que você falou, se você pegar uma explicação do Carl Sagan, e é muito interessante quando ele fala sobre Planolândia, ele vai dizer que existia um lugar, eu vou tentar ser muito resumido, existia um lugar chamado Planolândia, e aí, nesse lugar chamado Planolândia, só tinha lá as pessoas, eram quadrados, círculos, eram as pessoas, quadrados, círculos, triângulo, e eles não tinham uma terceira dimensão, eles tinham duas dimensões apenas, que era o comprimento e a largura, não tinha a espessura, não tinha a profundidade. Então, beleza. Então, nessa Planolândia, um belo dia, um bichinho quadradinho desses lá, habitante da Planolândia, ele viu algo que era absurdamente impossível de se ver por lá, que era uma maçã. Ele viu uma maçã, e maçã tem todas as dimensões. Ele viu uma maçã pousando em um determinado território de Planolândia. E aí ele olha para aquela maçã e ele não consegue identificar. A maçã, tudo claro que é fictício, ela dá uma soprada, ele sobe, e quando ele sobe, ele vem planando e ele vê toda a maçã de cima a baixo. Ele não tem todas as dimensões. E aí, quando ele terminou de fazer aquela experiência, ele volta para casa. A maçã some. Ele volta para casa. Quando volta para casa, ele precisa explicar para os irmãozinhos dele, para o pessoal de Planolândia, o que ele acabou de ver. Ele não consegue. Porque as pessoas não conseguem entender na dimensão deles. Porque ele não tem altura. Eles não sabem o que é altura. Eles sabem o que é comprimento. Eles sabem o que é largura, mas não sabem o que é altura. Sim. Como assim? Como é que explicar? Falar de Deus. Então, é estranho dizer isso daqui, mas toda a teologia é uma antropologia. É uma maneira humana para falar acerca daquilo que é transcendental. O que a gente tem são pistas, são sinais. A maneira como a gente faz, e uma base teológica, uma das matérias teológicas é chamada teologia sistemática, mas talvez teologia sistemática seja uma das matérias mais orgulhosas e prepotentes da teologia, porque você não sistematiza o que é eterno, você não consegue aprisionar em conceitos o que é eterno. E dentro desse aspecto, assim, o que a gente faz são pistas. Quando você vê Jesus caminhando entre a gente, ele desfragmenta, desestrutura, ele desconstrói diversos aspectos dessa sistematização. A maior briga de Jesus era com religiosos, dizendo assim, como assim? Deus faz isso? Não, Deus não faz isso. Quando ele olha para o templo e diz, destruirei esse templo em 3 dias, que ele está falando sobre o próprio corpo dele, mas eles levaram na literalidade, dizendo, que história é essa? Destruir templo. Templo é o lugar de Deus, é a presença de Deus. Então, esse aspecto estruturado, esse aspecto construído pelo humano, Jesus vem e desconstrói. Quando a mulher samaritana, que já era um grande fator ele conversar com uma mulher e samaritana naquela época, já que eles não se davam, os samaritanos e os judeus. Jesus chega e ela pergunta para Jesus uma das perguntas que talvez sejam mais intrínsecas na sociedade de lá, mas vou dizer, ecoa as sociedades atuais, porque a gente fica nessa briga de qual é a religião que é a verdadeira. A pergunta da mulher é, os judeus, vocês, dizem para a gente adorar no templo em Jerusalém. Nós, samaritanos, descobrimos, ou melhor, disseram para a gente que é no Monte Gerizim. E aí? Monte Gerizim ou Templo de Jerusalém? Aí Jesus olha para ela e diz, o que Deus quer são verdadeiros adoradores, que o adorem, que compartilhem, que se relacionem com Ele em espírito e em verdade. Então ele anula o status do lugar divino para dizer que a experiência divina é uma experiência cotidiana. É experimental, é total, é diária. Tanto é... São as pistas. São as pistas. A ideia de que se eu passo
e eu passo e tenho essa experiência quando vou para Vargem Grande e vejo a Mulher de Pedra, aquilo é uma experiência epifânica, é quase uma teofania, de tirar o fôlego, de você ver uma grandiosidade daquela, e talvez por gostar dos gregos, pensar que Gaia é aquela bichinha que vai levantar. E aí olha para aquilo e fala, caramba, isso é muito grande. Mas espera aí, é a experiência de então perplexidade. estamos chegando a um ponto maravilhoso. Porque então, Já na chega verdade... ao ponto maravilhoso e finaliza. Porque olha lá. Tá bom, tá bom. Aproveita e Que, inclusive, finaliza. eu quero avisar os senhores, por favor, de nos assistirem, que nós vamos ter uma roda né, de discussão sobre alguns assuntos. Mas, peraí, o que você está me dizendo é a sua sensibilidade. Sim. Então, para que eu tenha fé, eu tenho que ser sensível a algumas coisas. Sim. O problema é que quem é que está sensibilizando pessoas? Aí tem um... Porque a gente entendeu, o ser humano entendeu, que a fé, quando ela é uma fé de monoblocos, ou seja, uma fé sem sensibilidade, ela é muito mais controlada, manipulada. Claro. Aí as pessoas preferem tratar do manipulado. Então, assim, vem a tal lugar para receber a bênção tal. Isso é bloco, isso é monolítico, isso é fechado. Então, você faz dessa maneira. Não, venha a receber a oração da fulana, venha fazer tal passeata, o que for. A gente faz isso porque são estruturas fechadas que manipulam não só o ser do outro, mas o ser divino, como se eu fosse monopolizador do divino, do sagrado. Agora, o aspecto sensível foi o que Jesus ensinou para a gente. O aspecto sensível é uma experiência de cotidiano. O que Jesus queria era chamado de reino de Deus, e reino de Deus não tem extensão e não tem fronteira. Reino de Deus é tudo. O que nós podemos dar para ele foi a igreja institucional. O que nós vivemos como experiência não é uma experiência pedrina, é uma experiência de Constantino, onde existe uma hierarquia de Constantino, onde existe uma função de trabalho, de regras de Constantino, romana, porque os romanos nos deram o direito, então sabem muito bem como é que funciona os direitos e as normas e regras do direito, então eles sabem como funciona isso, mas a experiência originária cristã, essa experiência é uma experiência muito mais sensível e muito mais emblemática do cotidiano. É interessante que, mal comparando, eu compreendo a sensibilização como um fator principal hoje para que a gente consiga ter mudanças. Sim. Eu, quando tirei o título coach, que é o treinador, eu não posso treinar pessoas. Não, mas isso foi primeiro. Claro, eu fui o primeiro coach, não podia continuar sendo com essa prostituição que tem hoje, né? Enfim, Obrigado. a grande questão é que não é bem isso, não quer dizer, foi isso e foi uma outra questão. Eu não posso treinar você. Eu posso te orientar, e quem treina é você. Sim, tá? exato. Quem vai sair para correr é você. Agora, você tem que se sensibilizar a esse seu querer, a esse desafio de ser o primeiro a chegar numa maratona, por exemplo. Ou dentro de uma empresa que você venha como o número 1 daquele mês, então. Então, quando você fala da fé, né, eu não tenho como fazer você ter fé. O que eu tenho que percorrer, porque aí chega e me responde, né, é na modernização da questão, que é trabalhar a sensibilização. Sim. Seja para o trabalho, seja para a família, seja para a política, seja para a religião que você tiver. E se isso não for verdadeiro, essa sensibilidade, ela não for aflorada como tem que ser, o resultado é fake. Exato. É travestido. Por isso que, Kleber, a fé, ela tem diversas dimensões. Então, assim, a fé não é uma parte do ser humano, ela é o ser humano, na sua essência. Okay. No seguinte sentido, de que a fé tem uma dimensão cultural, a fé tem uma dimensão que é material, emocional e política. Mas política que não é política partidária, mas é política porque é uma dimensão de bem público. Que se você pegar, às vezes as pessoas vão dizer, não, porque o cristão mesmo que faz bem ao pobre, isso aí é mais socialismo, isso é marxismo. Meu irmão, os profetas hebreus, Miqueias, Amós, muito antes de Marx, de Engels, já dizia para a gente sobre a problemática de indivíduos que sofriam porque os juízes eram subornados, porque as pessoas, elas
os ricos pegavam o território deles e deixavam o cara morando na rua. Então, os profetas hebreus já diziam isso de longa data para a gente. E aí vai dizer que a dimensão política cristã é marxista. Não, a dimensão de fé é política, porque ela se preocupa com o bem público. E o bem público tem que me incomodar. É a igreja, que aí a igreja, Kleber e Anderson, que é vivida na essência da palavra. Igreja é algo que é do portão para fora, é uma assembleia de pessoas, um grupo de pessoas que vivem fora de um contexto que é um contexto de bloco. Então, assim, ao contrário do que se prega hoje, né? Que é essa questão da imersão. Exato, exato, institucional. De você. Então, assim, não existe possibilidade de conceituar Deus, não existe possibilidade de manipular, apesar das pessoas fazerem, manipular o divino, nem manipular o ser humano. Se a experiência, voltando à ideia da pericorese, se a experiência fosse harmônica, de dança, o convite do divino, do sagrado é dance comigo. Venha. Mas eu não sei dançar, fique tranquilo. A gente vai aprender junto. A gente vai aprender junto. É isso aí. Bom, gente, olha, agradecer mais uma vez a vocês dois por esses momentos tão bacanas que a gente passa aqui nas quintas-feiras. Eu já disse para você que é um prazer quase sexual. Quase sexual. Bicho doido, Pastor, perdoe-me. Mas não. Eu agora vou explicar isso. Peraí. Não. Vamos embora que a gente está... A sexualidade humana, na verdade, ela contém, é uma potencialidade. E ela contém nela 20% de sexo. 80%, o resto é satisfação. 80%, entre ó, aspas, seria a libido. Quando eu digo que eu tive uma quase sexual, né, prazer, dentro desse tesão que eles provocam pelo saber, pelo conhecimento. Então, pensem bem, a sexualidade humana ela é muito importante, ela é fundamental, porque aonde não tem tesão, não rola. Não rola. A comida que a sua mãe faz para você no domingo, ela faz com tesão. Isso é muito interessante, porque isso não é falado, isso não é explicado. Tudo que se refere à sexualidade humana é remetida ao sexo pobre da cama. E quando, inclusive, sexo não é aquilo lá na cama, hein? Tem outras coisas. E aí se torna rico. Tá eu fui, falei, pronto, acabou, tchau, chega. Pastor, tchau, fui, beijo falei. no coração, boa semana. Obrigado, e para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento: Hospital São José. Tudo pela vida.